Para a maioria dos materiais metálicos, a deformação elástica persiste apenas para deformações de cerca de 0,5%, ou seja, epsilon sendo igual, epsilon sendo igual o ΔL dividido por L0, igual a 0,005, né? Multiplicando por 100 para ser dado em percentagem, 0,5%. A partir desse ponto, a lei de Hooke deixa de ser válida, ou seja, a lei de Hooke que relaciona a tensão com a deformação em uma forma linear, ela vai deixar de ser válida. E a deformação passa a ser permanente ou então plástica. Deformação plástica. Então, temos a deformação elástica, que é aquela para a qual você aplica uma força e a deformação existe, mas a partir do ponto que você deixa de exercer essa força, a deformação deixa de existir, né? E no caso agora da deformação plástica, é uma deformação que a partir de um determinado ponto de tensão, ela se torna então permanente. Do ponto de vista atômico, a deformação plástica corresponde à quebra de ligações com os vizinhos. Então, ao passo que na deformação elástica, o que existe, então, é um aumento aqui da ligação, nesse sentido, de forma a deixar o material os átomos mais espaçados um do outro. No caso da deformação plástica, vai existir, então, a quebra da ligação e um rearranjo com os vizinhos mais próximos. Aqui representando, por exemplo, né, uma determinada estrutura cristalina com determinados átomos, né, havendo então a quebra dessa estrutura cristalina e o rearranjo desses átomos, por exemplo, desse plano superior aqui, com átomos de outro grão, vamos dizer assim. Então, existe então uma reestruturação da ligação com novos vizinhos. E aí, nesse sentido, é importante definir uma nova variável, que vai ser o escoamento. Então, escoamento é o ponto a partir do qual a relação tensão-deformação deixa de ser linear, ou seja, é o ponto a partir de qual, então, a lei de Hooke deixa de prevalecer. E ele vai ser representado aqui nesse gráfico acima, nesse gráfico aqui, como o ponto P. Digamos que se o ponto P for nesse local aqui, né? Então, veja que a transição da região elástica, né, para a região plástica, ela é gradual. E essa gradualidade vai existir para a maioria dos metais. Então, a tensão limite de escoamento, que é outra variável também importante, tensão limite de escoamento, que eu vou chamar da letra sigma E, então é a tensão limite de escoamento. Então, essa tensão limite de escoamento que está associada ao ponto P, ou seja, ao ponto de escoamento, vai ser definida da seguinte forma. Como o que geralmente é feito, então, estabelece-se um deslocamento aqui na deformação de aproximadamente 0,002 a partir do ponto inicial. Então, digamos que aqui nesse ponto aqui,
eu tenho que epsilon valha 0,002. Então, a gente vai traçar uma linha paralela, então, paralela aqui a relação linear, ao ponto linear da curva, né, que é esse aqui onde que acontece as deformações elásticas, né, saindo aqui de epsilon igual a 0,002. E aí, o ponto no qual essa reta paralela toca a curva então de tensão-deformação, ela vai ser vai ser exatamente nesse ponto aqui, né, que a gente vai definir que vai ser o valor da tensão limite de escoamento. Então, nesse ponto aqui, tem-se a tensão limite de escoamento. Então, essa é a forma que se define, né, a tensão limite de escoamento, né, então traçando essa reta paralela aqui à relação linear da curva, e partindo então de epsilon igual a 0,002, e isso é feito por esse valor aqui de 0,002 foi feito baseado em observações anteriores, né, que davam então o melhor ponto para se obter a tensão limite de escoamento, né? A tensão limite de escoamento, então, ela vai dizer para a gente onde que, a partir de até qual o valor de tensão que a gente considera que o material vai passar, então, da região elástica para a região plástica. Alguns materiais demonstram um comportamento diferenciado em relação à curva de tensão-deformação. Então, nesses materiais, né, o ponto de escoamento vai ocorrer abruptamente em um determinado valor de tensão. Então, aumentando-se a tensão, vai chegar aqui num ponto que subitamente o valor da tensão então vai cair, né? E vai haver então uma deformação, um aumento da deformação, no qual a tensão vai ficar oscilando então em torno de determinado valor. E aí, chegando em determinado valor de deformação, ela passa a subir, volta a ter uma correlação direta com a tensão, de uma forma não mais linear. Então, esse ponto superior aqui, essa tensão superior, é definida como o ponto de escoamento superior. E aqui embaixo, essa tensão aqui é definida como ponto de escoamento inferior. Ela vai ser a média dessas oscilações aqui de baixo. Para esse tipo de material, então, a tensão limite de escoamento é exatamente definida na média, então, dessas oscilações do ponto de escoamento inferior. Uma outra variável importante vai ser o limite de resistência à atração, ou LRT. Então, para explicar o limite de resistência à atração, eu vou lançar a mão de uma figura. Então, o material
O material, então, ao receber uma determinada força de tração, ele passa a se deformar numa relação linear, obedecendo à lei de Hooke, e entra então no regime de escoamento, né, a partir de um determinado valor aqui na tensão. Tem um ponto P aqui. A partir de um determinado valor aqui na tensão, que a gente chama de tensão de escoamento, pré-determinada, né, a partir da técnica de traçar a curva paralela a essa região aqui. Então, ao entrar no regime de escoamento, né, que é a partir daqui, a tensão necessária para continuar a deformação plástica aumenta até atingir um valor máximo, nesse ponto M aqui. Então, o valor da tensão máxima no ponto M vai ser denominado o limite de resistência à tração. Aqui, então, é o LRT. Ele vai corresponder à tensão máxima que uma estrutura metálica pode suportar sob tensão. Na tensão máxima, uma pequena constrição ou gargalo começa a se formar em algum ponto do interior aqui do material. E aí toda deformação subsequente é confinada aqui nessa constrição. Esse fenômeno é denominado estrangulamento. Esse fenômeno, então, é denominado estrangulamento. Se a partir do ponto M, essa tensão for mantida, ou seja, manter-se, então, o valor da pressão exatamente no valor do limite de resistência à atração, a estrutura vai, eventualmente, fraturar em alguma região dentro da construção, dentro da constrição. Então, vamos realizar aqui um exemplo. Considere a curva de tensão-deformação para um material de latão. Então, nosso material é latão e eu vou colocar aqui uma curva de tensão-deformação para o latão. Acho que ela está aqui. Isso. Então, está aqui a curva de deformação, de tensão-deformação para o latão. Determine as seguintes propriedades. A. Eu quero inicialmente o módulo de elasticidade. Bom, o módulo de elasticidade vai ser o coeficiente angular da curva na região linear, né? Ou seja, se a gente então nessa figura aqui de dentro está fazendo um zoom aqui nessa região linear e dá para ver então aqui a gente conseguiria medir então o módulo de elasticidade. Então, para medir o módulo de elasticidade, a gente poderia, por exemplo, tomar dois valores de tensão e de deformação. E o primeiro valor que eu vou utilizar, que é o mais simples possível, né? Eu vou falar que quando a tensão, quando sigma, então, for zero, consequentemente, a deformação é zero. E o segundo ponto que eu vou utilizar, eu vou pegar aqui
Vou pegar aqui uma tensão de 150 megapascal. 150 megapascal. E vou ler aqui quanto que vai ser essa deformação relacionada. Ó, então aqui eu estou colocando 150. Na verdade, esse gráfico aqui está sendo dado em π, em 3 ao cubo π, né? Então eu estou lendo aqui nesse gráfico aqui da esquerda. Quer dizer, nesse eixo aqui da esquerda. Então aqui eu tenho 150 megapascal. E aí a deformação relacionada a 150 megapascal é de 0,0016. 0,0016. Então, o sigma 2 meu vai ser igual a 150 megapascal e o epsilon 2 relacionado vai ser igual a 0,0016. Então, eu sei que pela lei de Hooke, eu sei que sigma é igual a E vezes epsilon. Consequentemente, E vai ser igual a sigma dividido por epsilon. Né? Se eu pegar um sigma 1 menos um sigma 2 menos sigma 1 dividido por epsilon menos epsilon 2, né? Fazendo, por exemplo, colocando sigma 1, sigma 1, epsilon 1 aqui, sigma 1 e epsilon 1 aqui. Aliás, vamos fazer de forma diferente. Vou fazer de forma diferente aqui. Então, tenho aqui sigma 1, epsilon 1, sigma 2, epsilon 2. Vou subtrair um do outro, né? Então, na verdade, vou subtrair esse desse. Então, sigma 2 menos sigma 1 é igual a epsilon, que multiplica, quer dizer, o módulo de elasticidade multiplica epsilon 2 menos epsilon 1. E aí, consequentemente, o módulo de elasticidade é sigma 2 menos sigma 1 dividido por epsilon 2 menos epsilon 1. Então, 150 menos 0 dividido por 0,0016 menos 0. E aí eu vou ter que o módulo de elasticidade é igual a 93,8 vezes 10 ao cubo megapascal. Geralmente o módulo de elasticidade é dado em gigapascal, então 93,8 gigapascal. Então tá aí o valor do módulo de elasticidade, 93,8 gigapascal. Eu também quero saber qual é o valor da tensão de deslocamento, da tensão de escoamento, ou seja, o sigma E, para um deslocamento, o valor da tensão de escoamento, né? Utilizando a metodologia dessa deformação de 0,002. Então, olha só, a tensão de escoamento, o que eu vou fazer? Já está traçado, inclusive, aqui no próprio gráfico. Ó. Aqui eu tenho 0,0016, né? Então, o valor de 0,002, o valor de 0,002 sendo aqui, eu traço então a curva paralela a
a relação linear aqui, e aí eu vou achar então eu vou achar ali a tensão de escoamento aqui, que vai valer aproximadamente 250 megapascal. Aqui. Então, a tensão de escoamento é 250 megapascal. Eu gostaria de saber também qual é a carga na letra C aqui. Qual que é a carga máxima, ou seja, o ponto M, que pode ser sustentado por uma amostra cilíndrica com diâmetro inicial de 12,8 milímetros. Então, ó, o diâmetro inicial da amostra, o D0, é de 12,8 milímetros. Então, eu quero saber a carga máxima, qual que é a carga máxima que essa amostra, né, que esse corpo de prova com diâmetro de 12,8 milímetros pode suportar. Então, para isso, eu preciso saber inicialmente qual que é o limite, qual que é Inicialmente, eu preciso saber qual que seria o limite de resistência à tração, dado então aqui pelo ponto M. Dá para perceber aqui que o ponto M nessa amostra, ó, a gente traça uma curva a partir daqui. E o ponto M aí vale aproximadamente, o limite de resistência à tração, né? É de aproximadamente 450 megapascal. Então, o limite de resistência à tração é igual a 450 megapascal. Só que eu não quero a tração, né? Eu quero a carga, ou seja, eu quero a força. E eu sei que eu relaciono a carga com a carga com a força, quer dizer, a força com a tensão, da seguinte forma. Sendo que esse aqui, nesse caso aqui, seria o A0. Portanto, né, eu sei que a força vai ser igual, então, ao limite de resistência à tração vezes o A0. Né? Eu sei que a área desse meu corpo de prova, com diâmetro de 12,8 milímetros, vai ser igual, então, π d0 elevado ao quadrado, dividido por 4. Esse d0 aqui esse d0 aqui está em milímetro. O limite de resistência à tração, aliás, vamos colocar valores aqui que vai ser melhor para visualizar. Olha lá, então o limite de resistência à tração é de 450 megapascal. Então teria 450. Eu vou colocar aqui já em pascal, vezes 10 a sexta, pascal, que é newton por metro quadrado, vezes π sobre 4, π sobre 4, que multiplica agora o d0 elevado ao quadrado. O d0 vale 12,8 milímetros ao quadrado, né? Então, ao quadrado aqui, ao quadrado aqui. Só que eu preciso colocar isso aqui em metro. Aí eu vou
eu sei que 10 elevado ao cubo milímetros é igual a 1 metro. Agora eu preciso levar ao quadrado, levo esses dois ao quadrado, então isso aqui eu multiplico por 2, que é ao quadrado, e aqui ao quadrado. Eu posso, então, cortar esse metro quadrado com esse metro quadrado aqui. Esse milímetro quadrado eu corto com esse milímetro quadrado aqui. E eu vou ter, então, multiplicando 450, eu posso até, 3 vezes 2, 6, eu posso até cortar aqui, ó. 10 elevado a sexta com esse aqui tudo, né? E aí a minha força, ou a carga, vai ser de 57,9 newtons. 57,9 newtons. E aí, finalmente, eu também quero saber qual é a variação no comprimento, ou seja, eu quero o ΔL, né, que o ΔL, lembrando que é o comprimento final menos o comprimento inicial, de uma amostra de 250 milímetros, ou seja, com L0 igual a 250 milímetros, sujeita a uma tração de 345 megapascal. Então, ela está numa tração de 345 megapascal. A gente tem que entender primeiramente em qual região que ela vai estar. É uma região plástica ou é uma região elástica? Voltando então aqui na figura, para 345 megapascal, para 345 megapascal, que é aproximadamente aqui, nesse ponto, vamos ver para cá. Então, ela já passou do... Eu tenho que o meu limite... Eu tenho que a minha tensão de escoamento vale 250 megapascal. Então, ela está acima de 250 megapascal, como pode ser visto aqui. Né? 250 megapascal está aproximadamente aqui. Né? Então, esse aqui que é o meu limite. Esse aqui é o meu θe está aqui. O sigma-e, desculpa, está aqui. Então, eu já estou na região elástica. E para 345 megapascal, eu sei que... Eu consigo ver aqui na curva. Tá, então eu consigo ver aqui na curva, ó, que a deformação vai ser de aproximadamente 0,06. Está um pouco tá um pouco antes de 0, peraí, 0,06, 0,6, 0,6, ó. 0,06, né? Então, um pouco depois de 0,05. Aqui é 0,05. Então, aqui é mais ou menos 0,06. 0,06. Então, epsilon é igual ao ΔL sobre L0. Então, o ΔL é igual a epsilon, que é 0,06, vezes o L0, que é 250. Ou seja, eu teria aqui um aumento de 15 milímetros do tamanho dessa amostra.